Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo com você aqui em contato através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar e sempre anunciar o Evangelho de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso, um parceiro. Vão aparecer aí os links e endereços aí na sua tela e nós queremos que você acesse e seja um parceiro do nosso canal. Nós temos aí o nosso canal do YouTube, PIB Londrina 1 Oficial. E o nosso Facebook, facebook.com Programa Café e Fé. Você é o nosso parceiro e nós contamos com a sua participação, com as suas orações e divulgações e colaboração para que este programa se mantenha no ar e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter um tempinho aí e logo nós voltamos para começar a pensarmos juntos. Hoje nós queríamos tratar aqui sobre o sinal, a marca, a evidência do Natal revelado pela Palavra de Deus. Em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 12, nós vemos esse texto das Escrituras que diz o seguinte: "E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." O sinal aqui apresentado é uma criança. Não há uma evidência mais absurda do que esta. Os anjos apontam a prova do nascimento do nosso Salvador com a simples presença de uma criança enrolada em panos e deitada num coxo. Isto é bizarro. Nada pode ser mais esquisito do que esta visão de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador deste cosmos, está numa posição de dependência completa, como um bebê recém-nascido. Falar de Deus dependente é muito difícil do nosso entendimento. O Rei dos Reis,
aquele que nasce numa família pobre, que descende de um povo escravizado e tem como um berço um tabuleiro de curral. O Salvador divino sem umbigo, ou melhor, o Salvador divino que tem umbigo, ele é bizarro, porque Adão não tinha umbigo, ele foi criado, mas o Deus teve que nascer como uma criança. O Criador do universo se tornou, num momento, uma simples célula, passando por todo o processo da gestação. Você imaginou, ou você pode imaginar, como é que isto é sem propósito? O Criador virá criatura? É humilhante para o soberano Senhor de todas as coisas tornar-se uma mera criança subalterna, sujeita a todos os cuidados dos seres humanos. É muito esquisito isto. Não estariam os anjos equivocados com a prova do nascimento do Salvador? Eles não estariam dizendo uma bobagem? Vocês vão encontrar uma criança envolta em coeiros. Não seria melhor apresentar um outro sinal mais contundente e que tivesse as marcas grandiosas da divindade, algo mais exuberante? Aqui nós encontramos diante de um tremendo contrassenso. Como pode o soberano Criador tornar-se subordinado a uma situação tão dependente? Isso não faz sentido, mesmo. Este despropósito do razoável se constitui numa fórmula de Deus chegar na dimensão do ser humano finito. Na verdade, esta é a pedagogia mais significativa. Deus precisava chegar na altura do homem e para que isso pudesse ser feito, ele tinha que entrar da mesma maneira que qualquer ser humano entra neste mundo. Para poder salvar o gênero humano de sua teomania, esta palavra aqui tem um sentido de querer ser, mania de ser como Deus, do seu desejo de grandeza e sua necessidade de importância, Deus se vestiu de pele humana, e entrou plenamente na humanidade, tornando-se semelhante a qualquer homem neste planeta. O Natal é a vinda de Deus na estatura do homem e na forma humana, do tamanho de uma criança. A medida de um bebê, portanto, é a extensão do Salvador e revela a grandeza da salvação. Nós fomos invadidos de um sentimento, todos nós levamos dentro de nós um sentimento de teomania, de grandeza. E aqui nós vemos o processo da salvação no esvaziamento. Porque um menino, diz o Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. Esta é a referência
profética e também a conclusão dos anjos. É uma criança que caracteriza a vida cristã. E Jesus vai dizer depois que você e eu precisamos nos tornar como crianças. Deus virou criança. Um neném agora é o único sinal apontado pelos anjos aos pastores. Como vocês vão saber que nasceu na cidade de Davi o Salvador? Como é que vocês vão entender isto? É que vocês vão encontrar uma criança, apenas um recém-nascido, embrulhado ali em panos, um neném de fraldas, que testemunha a presença de Deus como Salvador do mundo. O que significa isso? Salvar a nós de nossa tendência de querer ser melhores, de querer ser maiores, de querer ser singulares. Isto aí é tremendo. É extraordinária a metodologia dos céus. Muito rico este projeto de Deus. Deus abala as estruturas humanas com um bebê e não com uma bomba atômica. Ele vem para abalar a nossa vaidade, o nosso orgulho, mostrando como é que ele entrou neste mundo como uma criança e não com ogivas nucleares. Enquanto nós provamos a nossa estrutura pelo pedestal, pelo pódio, pelos palcos, Deus revela a sua grandeza pelo esvaziamento. Nós precisamos entender o que significa isto, essa desconstrução de nossa soberba. O Deus que veio a este mundo exibe algo que vai muito além da nossa compreensão. O homem, quando quer demonstrar a sua dignidade, ele procura se exaltar, falar da grandeza, do que fez, mas Deus mostra a humildade como a maior manifestação da sua glória. Isto nos pega de cheio, sermos realmente desconstruídos das nossas manias de importância. O trono elevado de Deus está posto na soleira do porão. Os reis procuram colocar os seus tronos em lugares altos, em lugares distintos. Deus desce e encontra numa estrebaria, num curral, o lugar da sua primeira pousada aqui na terra. Foi o seu hotel de luxo, quando ele veio trazer esse modelo redentor que tem como objetivo nos tirar de nós mesmos. Uma criancinha de colo deitada numa cocheira, ela se constitui na mensagem mais nobre de que Deus está no mundo e de que Deus entrou na raça humana a fim de salvar os homens de sua arrogante necessidade de elevação. A mensagem do Natal começa exatamente com este sinal. Não com um cavalheiro montado num corcel, num ginete potente para a época, ou hoje num tanque de guerra. Não, 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 não. É algo muito singelo, muito singular. É o esvaziamento das prerrogativas gloriosas de Deus para nos tirar, para nos desarraigar desta mania que nós temos de querer ser melhores uns dos outros, que os outros. O sinal do Natal
é o limite de uma criança. Ninguém mais pode falar da magnificência divina do que a perfeita dependência infantil. Aliás, a Bíblia vai dizer que é da boca das crianças que Deus suscita perfeito louvor. A criança traz em si uma capacidade de dependência. E o que Deus quer mostrar para nós é que a salvação nos faz dependentes dele. O pecado nos torna ou propõe para nós uma certa independência, autonomia, autodeterminação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca numa posição de submissão e dependência de Deus. Isto é o ponto importante que o Natal fala conosco. Nós vamos ter uma paradinha agora e logo a gente volta para outras considerações deste ponto importante. Você tem um Deus na terra, habitando conosco para nos salvar de nós mesmos. É já já. Nós estávamos falando agora há pouco do Natal com o limite, com a dimensão de uma criança e que ninguém mais pode falar da grandeza divina do que a perfeita dependência infantil. É isto que traz a conotação do Evangelho. O salmista no Salmo 131, nos versículos 1 e 2, que são os versículos deste Salmo, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. Aí ele usa a expressão, como uma criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Olha o que ele vai dizer que é paradoxal. Ele diz que não anda atrás de coisas grandiosas, mas ele diz que ele pretende ser como uma criança que acabou de amamentar-se e que se aquieta nos braços de sua mãe. Isto é o sossego da alma nos braços de Deus. Jesus agora, na sua encarnação, o Criador do universo descansa no colo de sua mãe. Como uma criança amamentada, ele sossega nos braços daquela que o aleita, que o amamenta. É a característica da nossa alma que precisa descansar na suficiência de Deus. Ele era
totalmente Deus, mas ele era também perfeitamente homem. E agora, como criança, dependia perfeitamente de seus pais. Como nós, humanos, devemos depender inteiramente de Deus. Só a criança, aquela criancinha satisfeita e achegada e aconchegada, pode dormir tranquila no regaço da sua mãe. Isto é muito significativo, esta ideia de que nós encontramos descanso no Senhor. Somente depois que o homem se torna uma criança, ele poderá descansar tranquilo no colo confortável do Deus Todo-Poderoso. A proposta do Senhor para nós, seres humanos, é nos tornar como crianças. Disse Jesus em Mateus 18:3: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança ou como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele entrou no mundo como criança, ele viveu aqui neste mundo na dependência dos seus pais, no seu primeiro estágio, e ele viveu na dependência de Deus inteiramente. Ele foi um homem de fé. Jesus, como criança, era o sinal de Deus para os pastores e, ao mesmo tempo, apela para nós convertidos em crianças, que sejamos o sinal da regeneração de Deus e participantes do seu reino. E da mesma maneira como ele se esvaziou para chegar até nós e se tornar uma criança, que nós precisamos ser esvaziados por meio da obra da cruz, para que nós cheguemos ao reino de Deus com o calibre de uma criança. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se antes de tudo, não for transformado em uma criança, para recebê-lo como criança. O reino de Deus é um reino da dependência da criatura com o Criador. Assim como Jesus dependia de Maria e de José, nós precisamos depender totalmente do Pai Celestial. Jesus diz em Marcos 10:15: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós não recebemos este reino como superiores, como pessoas que são capazes no seu intelecto de explicar e agora. Não, é como criança. É totalmente dependente. A criancinha expressa a simplicidade, a confiança e a total dependência. É impossível a sua subsistência sem a participação de alguém. Se não houver alguém para criar a criancinha, ela morre. Outras espécies animais, se você deixar, ou por exemplo, o pintinho sem a galinha, ele pode sobreviver. Se você deixar certos animais sem os seus pais, eles vão para frente. Mas a criança é um tipo, é uma figura que ela não pode subsistir se não tiver alguém para cuidar dela. A grande mensagem do Natal, ela fala
dessa nossa necessidade de sermos transformados em crianças para dependermos inteiramente de Deus. Nós precisamos ser feitos como crianças, porque esta é a maneira como Deus vai agir nas nossas vidas. Somente aqueles que foram gerados de novo, que foram feitos novas criaturas, como crianças, poderão participar da alegria permanente da salvação. Adão foi feito adulto e neste estado ele quis ser como Deus. Adão, eu sempre penso assim, Adão não tinha umbigo, ele foi feito já sem gestação. Ele não se contentou, entretanto, em ser apenas homem. Ele queria ser como Deus, ele queria ser independente. E foi isso que o levou e a Eva à queda. Jesus foi gerado criança para nos tornar homens dependentes de Deus. Jesus era Deus que se fez homem, mas na proporção de um bebê, ele começa a sua trajetória de dependência. Os homens descendentes de Adão querem se expressar como se fossem grandes deuses e se milindram quando não são vistos como, com certos procedimentos maiores, eles ficam pueris em busca da grandiosidade. Brigam uns com os outros. A proposta de Jesus é para nos tornar seres humanos verdadeiramente humanos, mas grandes no reino de Deus é torná-los como crianças, sem qualquer ostentação. Hoje, nós queremos que os nossos times sempre ganhem e sejam os vencedores, os campeões, e aí nós ficamos orgulhosos. A vitória de Deus é bizarra. Como é que um Deus crucificado pode ser vitorioso? Mas ali ele estava derrotando a humanidade soberba. Ele estava esvaziando o homem. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, diz Jesus, esse é o maior no reino dos céus. Isso está registrado em Mateus 18:4. Aquele que se humilhar como uma criancinha recém-nascida, esse é o maior no reino dos céus. Eu posso dizer, ó Senhor, guarda celestial dessa necessidade de querer ser grande. Guarda-nos disso, Senhor. Pois o guarda-roupa dos membros celestiais, ele é composto de camisolas, de fraldas e macacões, não de smokings, nem traje de gala, nem algo grande, mas sim muito pequeno. A numeração é sempre baixa para corresponder às dimensões da gurizada e a confecção bastante simples, pois o reino de Deus pertence aos pequeninos. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. O que há para você? O sinal de Natal é a marca de uma criança. Ninguém melhor para aproveitar a vida sem preocupação nem angústia do que um recém-nascido. Todos da casa estão prontos para cuidar desse indefeso. Ninguém poderá viver a verdadeira vida espiritual se não descansar completamente e soberanamente na graça de Deus. Essa é a nossa proposta para você. A dobradiça da história encontra-se na porta do estábulo de Belém. E você é convidado a entrar como criança e receber o reino de Deus.
Até o próximo programa, se Deus quiser.